galera do bem, vocês estão bem? Hoje é dia 27 de março, sexta-feira, são 19 horas pontualmente, estamos iniciando mais uma parte do estudo bíblico, encerrando uma semana atípica, né? Uma semana diferente, uma semana difícil para a nossa população, mas isso tudo se faz necessário, tá? Os tempos estão se cumprindo e é necessário que o planeta Terra passe por estas experiências, digamos assim. Mas vamos ao estudo, né? Isso é o que importa. Hoje nós vamos estudar o capítulo 8 do livro do profeta Daniel. O verso 1 diz assim: no terceiro ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive outra visão, a segunda. Na minha visão, eu me vi na cidade de Suzã, na província de Elão. Na visão, eu estava junto do canal de Ulai. Olhei para cima e diante de mim, junto ao canal, estava um carneiro. Seus 2 chifres eram compridos, um mais que o outro. Mas o mais comprido cresceu depois do outro. Observei o carneiro enquanto ele avançava para o oeste, para o norte e para o sul. Nenhum animal conseguia resistir-lhe, e ninguém podia livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem desejava e foi ficando cada vez maior. Enquanto eu considerava isso, de repente um bode com um chifre enorme entre os olhos veio do oeste, percorrendo toda a extensão da terra sem encostar no chão. Ele veio na direção do carneiro de 2 chifres que eu tinha visto ao lado do canal e avançou contra ele com grande fúria. Eu o vi atacar furiosamente o carneiro, atingi-lo e quebrar os seus 2 chifres. O carneiro não teve forças para resistir e ele, o bode, o derrubou no chão e o pisoteou. E ninguém foi capaz de livrar o carneiro do seu poder. O bode tornou-se muito grande, mas no auge de sua força, o seu grande chifre foi quebrado. E em seu lugar, cresceram 4 chifres, na direção dos 4 ventos da terra. De um deles saiu um pequeno chifre que logo cresceu em poder na terra do sul, do lado da terra magnífica. Cresceu até alcançar o exército dos céus e atirou na terra parte do exército das estrelas e as pisoteou. Tanto cresceu que chegou a desafiar o príncipe do exército. Suprimiu o sacrifício diário oferecido ao príncipe e o local do santuário foi destruído. Por causa da rebelião, o exército dos santos e o sacrifício diário foram dados ao chifre. Ele tinha êxito em tudo o que fazia e a verdade foi lançada por terra. Então ouvi 2 anjos conversando, e um deles perguntou ao outro: quanto tempo durarão os acontecimentos anunciados por esta visão? Até quando será suprimido o sacrifício diário e a rebelião devastadora prevalecerá? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues ao poder do chifre e serão pisoteados? Ele me disse: isso tudo levará 2.300 tardes e manhãs. Então o santuário será reconsagrado. Então nós lemos o texto até o verso 14. E aqui nós temos 3 perguntas, né, que um anjo fazia para outro. E nós precisamos ter as respostas para essas 3 perguntas. Eu acredito que você também quer a resposta, né?
Muito bem, o carneiro e o bode. Se vocês se lembram, nós falamos do capítulo 7. No capítulo 7 de Daniel, nós citamos esse carneiro, né? Vocês se lembram quem é? Nós citamos o carneiro, inclusive o versículo 20 do capítulo 8, nós lemos num vídeo há pouco. Tudo bem. O carneiro são os medos persas, né? Por que 2 chifres? Por que 2 chifres? Então Daniel, no capítulo 7, ele viu 4 animais. Um leão, um urso, o leopardo e o animal aterrorizante. Os 4 animais que Daniel viu no capítulo 7 e nós já explicamos em 4 vídeos, né? E aqui nós temos mais uma profecia fantástica. Este sonho, conforme a leitura bíblica, aconteceu 2 anos após o primeiro sonho, a primeira visão. Ok? Daniel mesmo já deixa claro que foi 2 anos após. Então, nós temos aqui, ele volta a se referir ao reinado medo-persa, tá? E o bode que destruiu o carneiro representa o reinado da Grécia, com Alexandre Magno. Para quem gosta de história, vocês já ouviram falar Alexandre Magno, né? Ou Alexandre o Grande. E vocês também devem saber que Alexandre morreu muito novo. Então, seu reinado passou rapidamente. E o chifre se quebrou, em seu lugar saíram 4 chifres. 4 chifres notáveis, que representam as 4 divisões do Império de Alexandre Grande. Só que de um desses 4 chifres, os seus 4 generais que assumiram em seu lugar, sendo que de um dos seus chifres saía um chifre pequeno. Aqui é o Império Romano. O verso 9 diz que ainda de um deles saiu um chifre pequeno, Roma, o qual cresceu muito para o sul, África, e para o Oriente, Grécia, Ásia e Síria, e para a terra formosa, a Palestina, e se engrandeceu até o exército do céu, o povo de Deus, os judeus e cristãos, e lançou por terra alguma das estrelas desse exército, e as pisou, perseguiu a igreja. Ele se engrandeceu até o príncipe do exército, Jesus Cristo, a quem Roma pagã crucificou e Roma cristã frequentemente representou erroneamente. E lhe tirou o holocausto contínuo. No ano 70 da nossa era cristã, Jerusalém foi destruída. Já da nossa era, até 1930 anos atrás. 1950, nós já estamos em 2020, claro. 1950 mais 70, 2020, obviamente.
Roma foi destruída e o sacrifício contínuo foi cessado. Eles faziam 2 sacrifícios. Por isso que tem o texto bíblico dizendo 2.300 manhãs e tardes, ou tardes e manhãs. O sacrifício era oferecido às 9 horas da manhã e às 3 horas da tarde, ok? Então, esses 2.300 dias são 2.300 dias literais. Então, o rei Herodes destruiu o templo. O exército, o povo de Deus, lhe foi entregue a Roma, o chifre pequeno, tá? Juntamente com o holocausto contínuo. Deus permitiu que as forças do erro se revelassem a si mesmas, de modo que o erro pudesse ser visto em sua malignidade e o povo pudesse ser persuadido a abandoná-lo. Lançou a verdade por terra. Aqui se refere aos 10 mandamentos. E fez o que era do seu agrado. Roma prosperou muito. Mas no fim do reinado deles, o verso 23, ao final dos reinos helenísticos, simbolizados pelos 4 chifres, por volta de 65 a.C., quando os transgressores tiverem chegado ao cúmulo, quando a maldade humana atingir o seu clímax, levantar-se-á um rei feroz de semblante e que entende enigmas. Grande será o seu poder, mas não de si mesmo, e destruirá terrivelmente, e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos, inimigos políticos, e o povo santo, o povo de Deus, perseguido pela Roma e perseguido até hoje. Vocês viram o vídeo de ontem, né? Quando nós falamos da Inquisição. Pela sua sutileza, verso 25, fará prosperar o engano na sua mão, persuadindo milhões a seguirem as tradições pagãs e medievais. No seu coração será engrandecido o imperador como um ser divino, o papa medieval como outro Deus na terra, e destruirá a muitos que vivem em segurança. Um exemplo, no massacre de São Bartolomeu. E se levantará contra o príncipe dos príncipes, Jesus Cristo, tanto na cruz como em sua qualidade real de sacerdote no céu. Mas será quebrado sem intervir mão de homem, ou seja, pela providência de Deus. Para uma percepção mais clara, pelo dia do julgamento no céu. E finalmente pela segunda vinda de Cristo. Ok? Então, este livro, como eu havia dito anteriormente, ele é bastante profundo. Embora seja um livro profético, ele é muito profundo. E eu penso que se eu falar com muita profundidade,
eu vou ficar falando sozinho e ninguém vai entender. Então eu propus no meu coração e pedi graça a Deus para que eu possa falar de modo bem simples, bem superficial, mas que vocês possam entender. Todavia, o tempo é curto. E eu quero dizer novamente a você, eu estou aprendendo junto com vocês, tá? Por isso eu quero dizer novamente, se ficar alguma dúvida, escreva nos comentários, no YouTube, tá? Se você escrever nos comentários, eu não entendi uma passagem, eu não entendi uma situação, foi muito superficial e eu fiquei boiando, enfim, não importa o que você vai escrever, isso é problema seu. Na verdade não é problema seu, o problema é meu. Se você escrever nos comentários, a gente volta ao assunto. Eu não tenho pressa, eu tenho todo o tempo do mundo. Enquanto Jesus não voltar para me buscar, quer seja pela morte ou pelo arrebatamento da igreja, eu vou continuar fazendo os vídeos. Então eu não tenho pressa. Eu só não quero que você, meu fiel seguidor, fique confuso em relação a nada. Porque a minha intenção ao criar o canal foi mostrar, foi tornar clara a palavra da verdade. Se eu não estou conseguindo fazer isso, o problema é meu. Então vocês reclamem e eu vou usar de mais profundidade se for necessário. Mas eu quero deixar bem claro para vocês a verdade da palavra de Deus. O meu conhecimento é nada. O que importa é que a palavra seja explanada de modo compreensível. Ok? Amanhã tem mais. Essa semana nós tivemos vídeo todos os dias. Amanhã termina a semana, obviamente, e nós vamos parar e vamos voltar como de costume, às terças, quintas e sábados, pontualmente às 19 horas, tá? Mas amanhã nós temos mais um vídeo terminando essa semana, como eu disse, essa semana típica, e depois a gente volta às terças, quintas e sábados, ok? Fiquem com Deus, tenham uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser vivermos. Tchau!